Nós falamos... Deixa eu ver se está gravando, acho que não. Isso. Boa noite, amores. Essa é a aula 2 de didática 4, tá bom? A gente falou da aula passada sobre as teorias tradicionais do currículo, das 3 teorias, na verdade, né? E aí nós falamos de uma apenas. Hoje nós vamos falar de mais uma outra teoria do currículo. Essa teoria do currículo que nós vamos falar hoje, ela é a teoria crítica do currículo. Então, a primeira é a tradicional e essa é a teoria crítica do currículo, tá bom? Tudo bem? Bora lá, então, para a gente poder entender o que são essas teorias, né? Teorias a gente sabe que são ideias, e quais são as ideias acerca do currículo. Então, tem a ideia tradicional que a gente viu, a crítica que a gente vai ver hoje. Deixa eu procurar apresentar o slide. Vamos lá. Bom, vamos primeiro, quando a gente fala dessa teoria crítica, a gente vai pensar que nós estamos em meados de 1900, tá bom? Meados, então, mais ou menos no meio de 1900, 1940, 30, 40, não chega a 50, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem uma ideia vaga, porque, claro, nós não somos dessa época, ainda bem, se nós formos dessa época, bem conservado. Então, a gente tem uma ideia vaga, porque, claro, nós não somos dessa época, ainda bem, se nós formos dessa época, nós somos muito bem conservadas. E aí, então, a gente precisa entender o que estava acontecendo mais ou menos. Então, nós tínhamos nessa época as indústrias, a sociedade que estava pipocando. Eu acredito que vocês já devem ter visto algumas imagens sobre a sociedade carioca e paulista dessa época, onde tem muitos carros pretos andando na rua, tem o bondinho, as pessoas não vão de biquíni à praia, vamos lembrar disso, né? As pessoas trabalham muito, mas também se divertem apenas aos fins de semana, normalmente aos sábados, porque domingo tem um compromisso religioso, que é ir à missa, tá bom? Vamos lembrar que ainda é o catolicismo que impera, tá bom? E aí, então... Tá. Tem um gato espalhado aqui no meu pé. E aí, então, a gente precisa definir essa coisa chamada sociedade, principalmente nessa época, porque como a gente está vendo coisas mais antigas, quando vocês respondem as questões das atividades, a gente sempre pensa na atualidade, que é o que a gente conhece, óbvio, né? Mas, se a gente vai pensar sobre essas teorias elas acabaram aparecendo aí um pouquinho mais para frente, quer dizer, um pouco antes, né, da gente, desculpa, um pouco antes da gente. Então, um pouco não, bastante, né, porque 100 anos é bastante, né? Quase 100 anos. Então, a gente precisa voltar ao nosso pensamento, ou tentar lembrar do que tinha e o que era a sociedade, quem fazia parte, né, da sociedade, como que a sociedade era vista pelas pessoas, enfim, pelos filósofos daquela época, tá? Então, a gente vai pensar que a sociedade, naquela época, era dividida em 2 frentes apenas, tá? Por isso que a gente fala de classes antagônicas, porque elas são contrárias, é uma oposta da outra, né? Então, existia uma num polo e a outra no outro polo. Então, assim, elas eram muito divididas. O que faz uma sociedade ser dividida, né? O dinheiro. Os lugares onde você frequenta, né? Então, vamos pensar que quem é pobre não consegue, que não pode. Mas, assim, será muito mal visto, que é um absurdo, se você entrar, por exemplo, no shopping JK. Eu estava no shopping Anália Franco no final do ano passado, do ano retrasado, e tinham 4 moleques, assim, molequinhos. E eles estavam passeando no shopping, eles estavam todos felizes, mas eles estavam mal vestidos. Porque, com certeza, eles não moram na região. Eles moram mais afastados. O segurança estava atrás dele o tempo todo. Deles, né? O tempo todo. E aí, quando nós passamos, nós vimos aquelas crianças que elas destoam do que, em geral, todo mundo se veste, né? Como eles estão vestidos, que eles estavam de chinelo, de bermuda, camiseta suja, boné, assim, andando muito desleixado, e principalmente que eles estavam de chinelo. Então, isso destoava muito em comparação ao que tinha em volta, né? Então, chamou atenção. Eu e meu amor olhamos, né, para ver quem eram essas crianças. Em seguida veio o segurança, naquele carrinho, sabe, que tem 2 rodinhas apenas. E aí, então, ele levantou a sobrancelha do tipo, difícil, sabe?
Eu falei, difícil deve ser para essas crianças tentarem se divertir num lugar que é considerado público, aonde todo mundo entra, né, e eles não serem seguidos por um segurança. Da mesma forma, dos negros também, que devem sofrer de uma certa forma, ou devem sofrer, sim, esse preconceito, né, de estar em cima de uma moto, de estar dentro de um shopping, né, e o segurança dentro do mercado. Lembra da morte daquele rapaz dentro do mercado, né? Então, assim, isso deve ser muito difícil, né? Então, quando a gente pensa em... Não estou fazendo relação da pobreza e negro, tá? São só exemplos de pessoas que normalmente são taxadas, estão à margem, né? Ou pela sociedade, né, imposta, tá? Estou fazendo comparação, não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A cor não tem nada a ver com a sua situação financeira, nada a ver. Para mim, pelo menos, não tem nada a ver. Tá? Então, quando a gente fala que a sociedade ela é dividida em classes antagônicas, a gente está falando de classes muito contrárias, tá? E aí, então, o que acontece? Quando, aqui nessa época, os pobres, eles não eram apenas pobres, eles eram praticamente miseráveis. Então, essa população pobre, ela precisava melhorar de vida, mas elas não conseguiam melhorar de vida, porque não tinham oportunidades na vida, certo? Alguém está batendo na porta, vamos lá entrar. Deveria ser automático, né, gente? Ah, não, é o WhatsApp. Deixa eu ouvir minha mãe, porque minha mãe se machucou hoje e ela não está aqui em São Paulo. Deixa eu só ouvir o áudio dela, tá? Fique à vontade, nega. Desculpa, gente. Minha mãe foi fazer uma viagem rápida com uma amiga e machucou o pé. E amanhã eu vou buscar. E ela tava me explicando. E aí eu achei que ela estivesse falando que ela foi no médico, que ela se machucou. Enfim, vamos lá. E aí, então, oi, Djailma, tudo bem, querida? Então, vamos voltar aqui. E aí, então, o que acontece é o seguinte, essa população que era mais pobre, mais endividada, mais assim, mais tudo, mais difícil, elas nunca iam conseguir chegar ao outro polo. Então, havia uma necessidade de lutar, de brigar, de querer melhorar de vida. E aí, então, vieram as lutas de classes, né? Porque existia o operário, o burguês, né? Mas o operário e o burguês, eles são antagônicos, eles são opostos, tá bom? Vamos lembrar outra vez que o burguês é aquele que sobrevive do comércio. Se eu tenho uma indústria, fabrica sapatos, eu preciso fazer o quê com esses sapatos? Dá para todo mundo? Não. Eu preciso vender esses sapatos para conseguir pagar os meus empregados, certo? Nessa época, o que acontecia de mais absurdo e que não muito diferente do hoje, mas enfim, era muito explícito isso, eram os salários miseráveis que essas pessoas tinham. Então, a luta de classe, ela vinha por conta disso. E aí, então, vem uma outra classificação que eu acho interessante e importante, que é o tal do capitalismo. Tá bom? O capitalismo, na verdade, ele está relacionado ao dinheiro? Sim, mas ele está relacionado principalmente a essa luta de classe, onde os pobres percebiam de que o que eles ganhavam era uma miséria comparado ao tempo que eles trabalhavam e comparado principalmente ao lucro que a fábrica tinha. Então, eles viam
o chefe, o dono da fábrica enriquecer e eles empobrecer. Tá bom? Então, isso daqui, essa diferença, essa distância social que havia, não distanciamento social, mas essa distância financeira, econômica, e acabava sendo cultural também, era muito grande, tá bom? Então, a luta de classe, ela era sobre os operários, proletariado e a burguesia, certo? Eles brigavam com a burguesia. Por quê? Porque eles também queriam trabalhar nessas lojas para vender esses sapatos, mas eles queriam ganhar algo digno, né? Então, assim, a luta, ela era bastante intensa e forte. E aí vieram pessoas, Karl Marx, por exemplo, fala sobre o capitalismo, vocês sabem disso, né? E aí, então, vieram algumas ideias de alguns filósofos falando sobre essa luta de classe, essa concepção de sociedade desta época, ok? Hoje é diferente? Hoje é diferente, mas acho que não é tão grande a diferença, tá bom? Porque a gente ainda continua tendo que, assim, na boa, lutar todo dia com o leão, cara, para poder, então, conseguir ganhar seu dinheiro, certo? Enquanto o dono da empresa que eu trabalho, ele, assim, mata menos leão por dia, ele diria que ele mata uns gatinhos, certo? A gente mata o leão, eles matam os gatinhos. Mas a gente continua lutando e muito mais hoje, né? Hoje a gente tem mais voz. O proletariado hoje, que nem é tudo isso de proletariado, ele hoje tem muito mais voz, porque existem os sindicatos para falar por nós, e nós também podemos fazer denúncia, porque hoje existe o direito do trabalho, o direito do consumidor e as legislações todas. Nessa época, existiam poucas, bem pouquinhas, tá bom? Bom, essa luta aí é uma luta que se trava nas relações de produção, que são relações de exploração, que foi o que eu disse. Então, trabalhava-se muito, tipo 12 horas por dia, para que você ganhe aí no final do mês, tipo, R$800. O que se faz hoje com R$800 com esse mercado desse jeito? O combustível hoje aumentou mais uma vez. A quarta vez só esse ano e nós estamos em fevereiro, certo? Então, assim, fevereiro, 4 vezes, quer dizer, 2 vezes por mês, tá? Tá difícil o negócio. Então, como que a gente, né, luta? Então, essa sensação de exploração, ela era muito clara e muito forte. E aí a gente vai falar sobre o homem escravizado branco também, tá bom? Porque a gente não vai falar aqui só do homem que é negro, que veio da África, ou que acabou vindo da África, casou com uma branca, ou com uma morena, e acabou ficando por aqui, também foi escravizado, né? A gente está falando agora de um outro tipo de escravidão, né? Do homem branco, que ele também não deixou de ser escravizado, não da mesma forma, mas não deixou de ser, tá bom? Discute que a educação, ela é um instrumento de discriminação social, na medida que reforça a legitima, na verdade, né, a marginalização cultural escolar. Chegamos no ponto que eu gostaria de falar com vocês, certo? Então, meus amores, é o seguinte, o que seria para vocês vamos lá, a educação é um instrumento de discriminação social, na medida que reforça e legitima a marginalização cultural escolar. O que seria marginalização cultural escolar? Alguém sabe me dizer? Seriam a respeito, assim, da... Quer pensar? Quer pesquisar? Não. As poucas oportunidades, vamos dizer assim, e, por exemplo, quem vive em periferia são marginalizados por ter uma qualidade de ensino inferior, investimento a menos, seria isso? Tem relação, eu diria. Não que seja isso, mas assim, tem relação com o que é marginalização cultural escolar.
discute que a educação ela é um instrumento de discriminação social. O que é discriminação social? Não é separar? Ah, eles não gostam de mim só porque eu sou loira. Exclui. Isso, exclusão. Exclusão. Então, a educação discute que a educação ela é um instrumento de separação, de exclusão social, na medida que reforça, que afirmam isso, e legitima a marginalização cultural escolar. Faz pesquisa aí, gente. Tranquilo, tô aqui, ó. Tô aqui esperando. Tem alguns termos que a gente utiliza e a gente não sabe exatamente o que significa. Ou a gente escuta, acha bonito, e aí então a gente fica, nossa, né? O que será isso? Interessante. Mas eu nem sei. Então é um momento, é agora. Ô, professora, mas eu não entendi qual seria, no caso, o que seria a pergunta, assim? O que é para pesquisar, no caso? Tá, o que é marginalização cultural escolar? Entendi agora. Acho que eu falei tanta coisa que, né? Tô aqui. Tô esperando vocês. Tranquilamente. Professora? Oi, posso falar? Não, mandei as mensagens, você não tá vendo as mensagens? Oi? Eu mandei aqui nas mensagens. Se você mandou pelo chat, eu não tô vendo, porque eu só vejo meu slide. Quando ele tá assim, grandão. Ah, tá, por isso que eu tô mandando. Ah, entendi. Então é melhor você falar do que escrever, porque eu tô aqui de frente pro meu slide e não tô vendo carinha de ninguém, infelizmente. Tem esse probleminha, sabe, no Meet, sim. Também gostaria que aparecesse a carinha de vocês, o chat e o slide. Ô, Vanessa. Pode falar, pode falar. Marginalização cultural. Certo. Conceito associado à exclusão cultural, ao afastamento da cultura em que está inserido. Agora aqui saiu, ó, marginalização social. Conceito associado à exclusão social, às condições sociais do indivíduo, dos indivíduos. Portanto, os que sofrem a marginalização social são excluídos da sociedade e considerados inferiores. Porém, não tem escolar. Muito bem. Só saiu a marginalização cultural e a social. Entendi. Eu encontrei outra coisa. Manda. O que eu encontrei sobre a marginalização escolar, o que está falando é que ela está relacionada com a evasão de alunos na escola. As causas são diversas, entre elas falta de transporte escolar ou responsável para acompanhar o aluno até a instituição, situação econômica da família, falta de interesse por descontextualização do conteúdo com a realidade vivida pelo aluno. Essas são as precariedades do ensino, especificamente relacionadas à educação pública, que prejudicam as experiências de aprendizagem formal dos alunos, levando-as, por vezes, ao abandono da formação básica escolar. Ok. Estamos próximo do que é marginalização cultural escolar, mas ainda faltam algumas coisinhas importantes. É cultural, eu não coloquei cultural. Eu achei também que tem a ver com as classes dominadas. Vamos lá. Que no caso
Peraí que eu vou voltar lá para eu poder ler. Sem problemas. Ai, sumiu, professor. Mas eu li que é por falta de material, falta de investimento. Foi o que eu li. Que Certo. as classes dominadas, que no caso são os menos favorecidos, né? Tá, Que ficam à margem. certo. A margem do quê, né? Interessante, tá a margem, tá lá no Rio, esperando a margem, certo? Tá. Quem mais conseguiu entender o Eu- que é? Ela também diz respeito Eu não- ao afastamento Ah. de culturas e espaço. Mas assim, é muito vago falar de cultura e espaços, assim, sabe? Teria que ser mais ou menos trazer um exemplo, ou onde que eu posso, em que contexto eu posso colocar esse espaço, sabe? Assim, que espaço é esse, né? Alguém estava Ô, falando. professora, Olha, desculpa, é que eu não, não tem Alguém tá problema. falando, Eu não alguém tá encontrei. Eu não encontrei, mas pelo que a Djalma falou, eu imagino que pode ser assim, que a gente não tem acesso, assim, as classes mais inferiores não tem acesso a teatro, não tem acesso, igual se você for em um museu, normalmente a gente não tem acesso a esses tipos de lugares. certo, mas eu ainda continuo perguntando o que é marginalização cultural escolar. Aqui está falando assim, está relacionada com a evasão de alunos da escola. As causas são diversas, entre elas a falta de transporte escolar ou responsável para acompanhar o aluno até a instituição, situação econômica da família, falta de interesse por descontextualização do conteúdo. Alguém falou uma coisa assim agora, não foi? É? É que acaba prestando atenção no que você está lendo e não no que você está ouvindo, tá certíssimo? Isso. Tem a ver, sim, mas assim, ainda falta uma coisa muito importante. E tinha alguém querendo falar. Diga, quem é que mais quer falar? Quem foi que escreveu lá no chat e eu não estou vendo? Foi a Milene. Então eu até Ela colocou A assim, Débora está pedindo para você colocar. Ok, vou permitir, porque eu voltei aqui para vocês. Agora eu estou olhando para vocês. Milene, querida, você disse aqui, eu só lembro o que era marginalização, que você explicou uma vez, que é estar na margem, né? Mas nesse contexto aqui eu não entendi. Entendi que você não entendeu. Ok, Sim, a marginalização então, continua. Depois. Pode falar. Pode falar. Então, porque eu lembro que você já falou sobre esse assunto, professor, numa aula. Eu lembro que você tinha falado que era marginalização. Você tinha explicado que normalmente vem com uma ofensa marginal, assim, mas você explicou o significado dela, que é estar na margem. Não está tipo, nem acima nem abaixo, está ali na margem de alguma coisa. Aí eu não entendi nesse contexto. Aí eu tava ouvindo, a menina tava explicando. Não tô conseguindo pesquisar aqui. Entendi. Beleza. Mais alguém quer tentar? Ana Maria, Júlia? Marginalização cultural, acho que é a Débora, né? Escolar. Ok. Ju, você tá aí? Ana Maria? Professora? Diga, Marcela. Então, eu encontrei aqui Manda. um textozinho. Certo? Está relacionada com a evasão de alunos da escola. As causas são diversas, entre elas, falta de transporte escolar ou responsável para acompanhar o aluno até a instituição, situação econômica da família, falta de interesse por descontextualização do conteúdo com a realidade vivida pelo aluno. Muito bem, você e mais 3 pessoas acharam o mesmo texto. Sem problemas. É que deve ser o que está mais próximo de marginalização cultural escolar. Então, vamos lá, uma explicação que acho que é
cabe aqui, já que foi difícil de entender o que é ou de pesquisar. Tem coisas que a gente consegue pesquisar, às vezes separadamente, como marginalização cultural, que nem vocês estavam fazendo, marginalização social, marginalização escolar, tá? E aí, então, tentar entender o que significa isso na sua totalidade, pensando todos eles, por isso que é totalidade. Então, quando a gente fala sobre, deixa eu voltar aqui, quando a gente fala aqui de que a educação, ela é um instrumento onde a gente discrimina a sociedade, vamos pensar em quais tipos de escola que nós temos no Brasil. Nós temos a escola municipal, a escola estadual e a escola particular. Começa daí a exclusão. Tá bom? Começa daí uma discriminação social, certo? É só vocês pensarem em quanto custa uma escola particular. Uma escola do Estado, quem tem acesso? As mesmas pessoas do particular? E quem tem acesso às escolas particulares? São os mesmos alunos do Estado? Da prefeitura? Não. Né? Isso, por exemplo, é marginalizar a cultura escolar. Ah, você veio do Estado, então você é assim, assim, assado. Ah, você é da prefeitura. Ah, ixi, você mora onde? Em que comunidade? Ah, você é do particular, só podia ser, olha a roupa que você está vestindo. Olha a caneta que você tem. Lembra disso? Quando a gente estudava, a gente estudava e as pessoas tinham diário, tinham fichário. Fichário, então, cara, fichário é que nem fazer churrasco hoje, é rico. Certo? Então, isso é uma marginalização escolar. É que nem fazer churrasco hoje, é rico. Certo? Então, isso é uma marginalização cultural escolar, aonde eu consigo identificar de forma muito discriminatória, fazendo essa seleção mesmo, seleção não, essa exclusão, não é pequena seleção, é exclusão mesmo, de assim, quem estuda no particular é rico, quem estuda no Estado é pobre, e quem está na prefeitura é miserável, quase isso. Isso é feito pela sociedade, porque na época em que colocaram as escolas do Estado e particular, estava ali escrachado para todo mundo de que a escola do Estado, ela tinha muito mais tempo de estudo que eram para as crianças burguesas, os filhos dos burgueses, e estudavam lá no Estado, lembra? O particular é aquele que pagou, passou. Por isso que a gente tinha, não tem mais, esse pensamento de que pagou, passou, certo? Porque antigamente a escola particular, ela era dessa forma. Ela era um comércio de diploma, vamos chamar assim. Bom, hoje não, hoje já é o contrário. Hoje ela é status, né? Eu lembro que quando eu dava aula, dei aula durante 5 anos num colégio que era etapa, e tinha uma aluna que ela era maravilhosa, daquelas que a gente quer para o resto da vida, que a gente quer que, assim, ela se multiplique em outras salas. Porque ela era tão boa, que você fala, cara, eu queria uma dessa em cada sala. E aí, então, os pais vieram, foi na época da crise, lembra de uma crise que nós tivemos? Não essa crise pandemia. Na crise que nós tivemos próximo da Copa. E aí, então, ela disse, professora, eu vou ter que sair da escola, é uma escola particular, cara, e eu vou ter que ir para o Estado. E eu tô com muita vergonha. Então, os pais, na verdade, eles tinham um comércio, o comércio não foi dando certo por conta da crise, eles fecharam, se endividaram, e aí tiveram que tirar a filha deles da escola. Foi a última coisa que eles fizeram, porque eles tentaram o máximo deixar a menina lá, pelo menos para ter um bom estudo, né? Era uma escola muito boa? Era, não, E aí, então, só que naquela época já eram R$3.000 o material escolar, sabe? Já era caro naquela época. Imagina, hoje deve estar o quê? Uns 5, 6. Então, eles tiveram que levá-la para o Estado. Então, acontecia esse tipo de situação quando de estudar no particular ser alguma coisa para mostrar para a vizinhança de que você está rico, ou de que você está bem de vida financeiramente,
né? Infelizmente. Então, hoje em dia, ela é uma boa escola, mas ela precisa, ainda as pessoas acreditam que estudar numa escola particular é mostrar para o vizinho de que eu tenho dinheiro, ou que eu estou enriquecendo, ou que eu estou melhorando de vida, sabe? É como comprar um carro importado e morar, assim, em Guanazes, sabe? Tem coisas que parece que não condizem com a realidade, não faz parte do contexto, mas cada um faz o que quer da sua vida, compra o carro que quer, coloca na escola que quer, desde que você cumpra aí o seu papel aí nesse caso é de consumidor, né? E quando a gente fala de cultura, de marginalização cultural escolar, a gente está falando exatamente disso, tá bom? De que a escola particular é para os ricos e quem não tem grana vai para o estado ou para a prefeitura. Tudo bem? Deu para entender? É uma Sim. discriminação, então. Desculpa, quem eu interrompi. Não sei, não vi. Estou olhando para o slide. Então, é uma discriminação. É sim. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E ela veio desde, sei lá quando, aí, desde 1800 alguma coisinha, quando a gente estudou sobre as escolas, de que foi feito escolas para aquelas mulheres que trabalhavam na casa das famílias, né? Que trabalhavam como empregada doméstica e tinha que deixar seu filho aonde? Numa creche, certo? E na creche não tinha ensino. Era tipo, olha, vai ficar aqui, eu vou ficar olhando e vai comer. Tá bom? Nem banho dava. Em compensação, os filhos dessa mulher que as pessoas trabalhavam na casa, elas iam para a escola, mas iam para a escola para aprender a ler e escrever, e aprender línguas, né, literatura, língua portuguesa, matemática e lógica. Também pensando em, quando você crescer, você vai herdar a minha fábrica, a minha indústria, ou o meu comércio, enfim. Tá bom? Para você conseguir fazer cálculos sem precisar da matemática e sem ninguém te enrolar, né? Então, precisava dessa parte de matemática. E a língua portuguesa, porque a gente fala língua portuguesa e você tinha que escrever bem, certo? Uhum. Então, é por isso. Entendeu? E então, desde aquela época, tá bom? Que existe essa divisão, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O gato, ele fica preso na minha... Ai, ótimo, consigo andar aqui. Nas rodinhas da cadeira, eu não consigo me mover. Eu vou desligar o ventilador do meu estúdio, o ar-condicionado do estúdio. Tudo bem, amores? Entenderam agora? Marginalização cultural escolar, o que significa isso? O que essa frase quer dizer? Por que a educação? A educação, caramba, a educação, ela é um instrumento de discriminação social. A hora que você fala, estudo numa faculdade particular, estudo numa faculdade do Estado, também existe essa diferença, quando você fala uma coisa e outra. E aí vão perguntar, é uma faculdade particular? Que faculdade que é? Unisquina? Não. Aí você já sabe que o valor é menor e de que há também uma discriminação. Certo? E aí, então, vem também, novamente, a marginalização cultural escolar. Tá bom? Porque, dependendo de onde você estuda, eu já sei mais ou menos aonde eu posso te encaixar. Olha que coisa, né? Por que a gente tem que ser encaixado em alguma situação, né? Mas isso, na verdade, é a concepção da sociedade. A sociedade que impôs dessa forma. Não foi a professora Vanessa. A professora Vanessa quietinha. Foi a sociedade. Oi, pode falar. Pro, mesmo independente de ser particular, assim, no caso, porque há diferença, né, entre escolas particulares. Então, mesmo que o aluno estude em uma escola particular, ele acaba, então, sofrendo essa discriminação também. Porque, vamos dizer assim, essa escola particular não é tão boa, a escola X é melhor. Sim, boa lembrança. Quando eu saí dessa escola, que era boa, eu vou te contar agora. Quando eu saí dessa escola que, para mim, era considerada boa, eu fui para um outro colégio que era Objetivo, ali próximo. E aí, então, colégio ótimo, em Ermelino.
Ótimo. E aí, então, ele disse o seguinte, o diretor. Aqui, no colégio, não é colégio como esses aí fora, que tinham vários em Ermelino, que terminam com são. Terminam com o sufixo são, C cedilha, A, O, tio. Aqui é um outro colégio. Aqui é o colégio X. Então, se vocês estão acostumados a lidar com os alunos desses colégios são, vocês vão saber lidar perfeitamente com os nossos, porque os nossos não dão trabalho e eles não são iguais aos de lá. Então, existe sim. E existe entre a direção, existe entre a coordenação. Porque os colégios particulares, eles são comércios. Vamos pensar... Ah, boa. Vamos pensar naquela loja que era pequena. Veste Casa. Boa, boa, boa. Veste Casa, Veste Casa. Veste Casa era uma lojinha chinfrim, pequenininha, assim, uma coisica, né? Lavou o lençol a primeira vez, ou ele vem com furinho, ou ele encolhe, certo? Ah, um terror. Até que Mega Veste Casa. Vocês já foram na Mega Veste Casa? Não, mas eu já ouvi falar que é muito boa. Tem muitos produtos maravilhosos. Tem uma amiga da minha filha que ela vai se casar e ela foi comprar algumas coisas lá e ela falou muito bem de lá. Falou que tem de tudo. Isso. Ele tem nada a ver com aquela Veste Casa pequeninica que a gente conheceu. E que Aqui na Radial, tem uma... Tem uma na Radial, tem a Marginal, uma gigante. Tem aqui perto de casa uma outra grandona. Eu falo aqui na Radial, mas do outro lado da linha, né? Porque eu tô bem em frente a ela, mas do lado de cá. Ela do lado, ela é do lado de lá. Então eu saio no portão, eu olho assim, tá ela ali. E eu sempre olho, eu vou lá. E nunca fui. Ô, Van, posso falar uma coisa? Pode, claro. Tô esperando, aliás, a sua voz, meu ouvido. Não, você falando sobre... Quando você fez a pergunta sobre marginalização cultural, educação e tal, eu imaginei exatamente isso, essa diferença que tem entre escola pública, escola particular, prefeitura e tal. Mas aí você colocou um ponto bem interessante, que é no sentido de que, no ano passado, me perguntaram, lá onde eu trabalho num posto fiscal, onde os caras, e aí todos os funcionários de lá têm graduação, né? E vai lá para ver, e tem tudo. Aí eles me perguntaram, qual faculdade que você estuda? Aí eu falei assim, faculdade de Dourado. Nunca ouvi falar. Ali eu me senti discriminada. Porém, eu falei para eles assim, então, o importante é o quê? É o que eu estou aprendendo ou é o nome da escola? Porque o nome da escola a maioria das pessoas vai pelo nome. Mas quando você pega um aluno, por exemplo, não sabe nada. Sim. Por quê? Porque, de repente, a metodologia, ou a didática, ou as práticas que é feito naquela faculdade, não é igual que eu venho aprendendo. Então, assim, de certa forma, com a minha resposta... Olha, tá me ouvindo? Ouvir nesse momento... Então, de certa forma... Isso, pode falar. Então, de certa forma... Tá. Então, de certa forma, da forma que eu respondi, eles perceberam que o que eu venho aprendendo está dando resultado, entendeu? Porque eu respondi de uma forma clara e objetiva e assertiva, não falo, mostrando para ele que não é o nome da faculdade, mas sim o que eu venho aprendendo. Tipo assim, e hoje eles passam por mim e falam assim, e aí, já terminou? Já terminou? Ó, tô torcendo por você, tal, sabe? Então, eu mostrei que, para eles ali, que o nome é legal, pô, eu estudo em tal faculdade, tal, mas eu estudo hoje numa faculdade que não é conhecida. E eu não sou menos e também não sou mais do que os outros. Eu posso me igualar a qualquer outra faculdade que eu entrar. Sabe, eu não vou me sentir inferior de uma aluna que estuda pedagogia também, fala assim, mas eu estudo em tal. Eu falo assim, mas você está aprendendo o que eu estou aprendendo? Exatamente. Né? Faz toda a diferença, né? Faz sim.
Faz toda a diferença quem estuda, como leva a sério ou não, né? Como vai levando essa faculdade, esse estudo, quanto tempo se dedica para isso, se faz leitura de livro ou não. Tudo isso faz diferença independente de onde você estuda, né? É que, claro, quando a gente pega um currículo, dependendo de onde a gente vai trabalhar, não necessariamente a área da educação, mas se é uma indústria, por exemplo, tem peso aonde você se formou. E isso teve muito peso há muitos anos atrás, assim. Quando eu me formei na UNG. Meu, ninguém conhece, ou ninguém conhecia a UNG. Mas a UNG hoje tem vários polos. Então, ela pipocou, né? Mas a gente tem que pensar de que a faculdade, a escola particular, ela é um comércio. Ela é uma instituição de ensino porque tem professores e tem alunos, e o objetivo ali é ensinar. Certo? Mas vocês não pagam pela faculdade? Pagam. A faculdade, ela não quer ser só isso que ela é. Por exemplo, hoje a Faculdade Dourada, ela é pequena, né? Ela não é conhecida aí fora. Certo? Por quê? Porque ainda não, ela formou uma turma só. E dessa uma turma que eles formaram, que são aí quase 40 alunos, quem é que está trabalhando na área? E como que está se sobressaindo nessa área? Como é que está se desenvolvendo dentro dessa área? É uma boa profissional ou não? Tudo isso também depende, né? E é por isso que a gente fala que PUC, USP, Mackenzie são as melhores faculdades. Por quê? Porque eles se sobressaem. Eles acabam aparecendo, tendo ideias, enfim, diferentes. Mas é claro, meus amores, que todos eles têm muita grana. Mackenzie, por exemplo, é caro pra caramba. A PUC, já começa pelo nome. Puta universidade cara. Não é Pontifícia, é a Universidade Católica. Então, meus amores, ela é difícil. Quando eu me formei na UNG, que ninguém conhece, ou poucas pessoas, só quem é guarulhense que conhece UNG, eu digo sempre para todo mundo, eu me formei na UNG, mas eu precisava ter peso no meu currículo. E aonde eu fui buscar peso? Na PUC. Pronto. Ela saiu de uma UNG e foi para uma PUC. Para quê? Para ver também a diferença que existe da forma como a gente estuda. É importante. É importante. Não que aqui vocês não estudem. Tem nada a ver com isso. Mas o foco é outro. E especialização é outro. Certo? Então, quando a gente fala dessa discriminação que existe, e de que as escolas também fazem essa discriminação, ela é explícita até hoje, infelizmente. Olha o caso que a Ana Maria passou. Nossa, não conheço a faculdade do tipo, deve ser chinfrim, deve ser aquela tipo, né, de esquina, como muitos professores falam, muitas pessoas falam, a Unisquina, né, essas Uninove, Unixul, Universidade, sei lá o quê, né, então elas são mal vistas. Mas por quê? Porque elas têm um preço mais em conta, elas têm desconto, e isso parece ser um absurdo. Eu tenho que pagar caro para ter coisas boas. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Ah, também se pagou barato, né? Por isso que o negócio não é bom, né? Porque quando a gente compra coisa e paga caro, nossa, esse negócio é bom demais. Agora, quando eu ganho ou ele é de graça, duvido que funcione. É mais ou menos isso que acontece numas escolas particulares e nas faculdades particulares, certo? É a mesma coisa da camisinha que é entregue pelo Estado. Em todo hospital tem lá a camisinha disponível para vocês pegarem quantas vocês quiserem, mas ninguém usa, sabe por quê? Porque não acredita que funciona. Porque é dado, é de graça. Aí prefere parar na farmácia, pagar 15 conto numa camisinha, que é a mesma coisa. Que vai e é furada. É isso, amores. Tudo bem? Vamos fazer um intervalo? Já? Olha como passou rápido hoje. O que é uma pesquisa em sala. Bora fazer um intervalinho, aí a gente volta às 9h10. Deixa eu só parar de gravar aqui um pouquinho. Blum. Vamos interromper